Talvez você já tenha sentido isso. Você entra em uma igreja, participa do culto, ouve as mensagens, mas no fundo, algo dentro de você continua inquieto, como se existisse uma distância invisível entre o que você sente no coração e o que está acontecendo ao seu redor. E então surge uma pergunta silenciosa que quase ninguém tem coragem de fazer. Por que algumas pessoas profundamente espirituais simplesmente não conseguem se encaixar na igreja moderna? Será que o problema está nelas? Ou será que existe algo mais profundo acontecendo? Hoje vamos falar sobre um fenômeno espiritual que muitos escolhidos estão começando a perceber e que pode explicar por que, mesmo amando a Deus, você sente que não pertence ao sistema religioso atual. Há algo que preciso compartilhar com você hoje e vou ser sincero desde o princípio. Essa mensagem pode desconfortar alguns, pode incomodar estruturas, pode questionar pressupostos que você carregou a vida inteira. Mas vou pedir a você, como Deus pede em 1 Tessalonicenses 5:21, que examine todas as coisas e retenha o que é bom. Ouça com o coração aberto, com a disposição de quem busca verdade, não confirmação. Porque existe um fenômeno espiritual que poucos falam sobre, mas que milhares vivem em silêncio. Existem homens e mulheres que nasceram nas igrejas, que cresceram dentro delas, que dedicaram suas vidas ao Senhor, mas que sentem um vazio persistente quando estão no mesmo espaço onde deveriam se sentir em casa. E não é porque perderam a fé. Pelo contrário, é porque a fé deles se tornou tão profunda, tão exigente, tão radicalmente comprometida com os ensinamentos de Jesus, que eles não conseguem mais se acomodar com o que a igreja moderna se tornou. Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, um homem que conhecia as profundezas da graça como poucos mortais, pregava com uma convicção que ecoava nas gerações. Mas ele também tinha algo a dizer sobre aqueles que se sentiam fora de lugar. Ele dizia que os verdadeiros escolhidos de Deus frequentemente não se encaixam no molde do seu tempo, que aqueles que Deus realmente chama para si experimentam uma alienação que é, paradoxalmente, um sinal da sua escolha. Pense comigo. Cristo foi rejeitado pelas instituições religiosas da sua época. Os profetas foram perseguidos. Os apóstolos foram considerados loucos. E não era porque estavam errados. Era porque estavam certos em uma época que não queria estar certa. A Bíblia, em João 15:19, não deixa dúvidas. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês como seus. Porém, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi do mundo. Por isso, o mundo odeia vocês. Deixa eu ser bem claro. Isso não significa que você é superior aos outros. Isso não significa que você deve viver em um pedestal espiritual, olhando para os irmãos com desdém. Absolutamente não. O que significa é que quando Deus realmente te escolhe, quando Ele verdadeiramente te separa para a santidade, você começa a enxergar o mundo, e sim, às vezes, a igreja também, de uma forma diferente. E essa visão diferente, essa óptica alterada pela presença do Espírito Santo, frequentemente te coloca em um lugar de desconforto. A igreja moderna, em muitos lugares, se construiu sobre fundações que não são pedra, mas areia movediça. Construiu-se sobre entretenimento disfarçado de adoração, sobre números e métricas no lugar de transformação de caráter, sobre performance no lugar de profundidade, sobre a ilusão de que um edifício cheio de gente significa um movimento cheio do Espírito. E aquele que Deus escolheu, aquele que realmente foi convocado para a obra do reino, ele sente isso. Ele sente a diferença entre o barulho e a presença. Ele distingue entre a multidão que vem pela emoção e o remanescente que vem pela convicção. E quando você consegue fazer essa distinção, quando você realmente enxerga a diferença, fica muito difícil fingir que está tudo bem. Romanos 12:2 diz algo profundo. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que comprovem qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Aquele que é verdadeiramente escolhido não consegue ficar conformado. Ele está sendo constantemente transformado, e essa transformação o torna muitas vezes inconformado com o status quo. Eu conheço pessoas que vivem isso na pele, pessoas que comparecem aos cultos e sorriem, mas por dentro há uma tristeza profunda,
porque elas veem claramente o que falta. Veem a falta de verdadeira comunhão. Veem a ausência de conversas profundas sobre fé que vão além da superfície. Veem estruturas de poder onde deveria haver transparência. Veem a riqueza das coisas materiais onde deveria haver riqueza das coisas do espírito. E aqui está o ponto essencial desta pregação. Esse desencaixe que você sente pode não ser um sinal de que você está errado. Pode ser um sinal de que você foi escolhido para algo diferente. Pode ser o chamado de Deus te afastando de estruturas que o prenderia, para te levar a uma caminhada mais autêntica, mais desafiadora, mais transformadora. Mas isso é uma lâmina de dois gumes. Porque é fácil confundir arrogância espiritual com discernimento genuíno. É fácil usar essa ideia de desencaixe como desculpa para abandonar a comunidade, para viver isolado em sua suposta superioridade espiritual. E isso não é escolha divina. Isso é armadilha do inimigo. Então, nos próximos passos desta pregação, vamos explorar juntos como saber se você é realmente um escolhido deslocado ou se está apenas fugindo de responsabilidades comunitárias. Vamos ver quais são os sinais bíblicos de um chamado genuíno. Vamos entender como manter-se enraizado e comprometido, mesmo quando se sente fora de lugar. E vamos aprender a viver essa realidade com sabedoria, humildade e propósito. Porque você merece entender quem realmente é. Você merece saber por que carrega esse sentimento de deslocamento. E você merece, acima de tudo, saber que Deus não comete erros. Se Ele te escolheu, é para uma razão. E parte de descobrir essa razão é exatamente enfrentar esse vazio, essa alienação que você sente. Se esta mensagem está chegando no momento certo para você, se você sente que Deus está falando através disso, se inscreva no nosso canal agora mesmo. Toda semana trazemos pregações que vão além da superficialidade da religião vazia, pregações que tratam as questões que realmente importam para quem quer seguir Jesus com integridade. Clique naquele botão de inscrição. E se você quer ir mais fundo nessa jornada de autenticidade espiritual, de discernimento genuíno, de restauração de uma intimidade real com Deus, temos algo especial para você. No primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo, você encontra o link para o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. 21 dias de encontro profundo, sem pressa, sem performance, sem aquela superficialidade que a igreja moderna muitas vezes oferece. Só você e o Pai, em um caminho real de transformação. Vai lá conferir. Você merece essa jornada. Agora vamos entrar em território mais profundo. Porque entender que você não se encaixa é uma coisa, mas entender por que você não se encaixa é completamente diferente. E essa compreensão, meu amigo, vai mudar a forma como você se relaciona com esse sentimento que carrega. Existem razões bem específicas pelas quais aquele que Deus realmente escolheu começa a se sentir estranho dentro da estrutura de uma igreja que prioriza quantidade sobre qualidade, entretenimento sobre transformação, conforto sobre santidade. E vamos explorar essas razões agora, porque você merece nomeá-las. Você merece reconhecê-las e entender que não está ficando louco, não está sendo arrogante, apenas está sendo sensível às realidades espirituais que outros ainda não conseguem enxergar. O primeiro sinal é que você consegue enxergar a diferença entre adoração verdadeira e performance religiosa. Enquanto muitas pessoas ao seu redor choram ao som de uma música emocionante, acreditando que essa emoção é presença divina, você está ali se perguntando onde está a genuinidade. Você consegue sentir quando a atmosfera é manipulada, quando a música foi escolhida estrategicamente para produzir um efeito emocional, quando a pregação foi construída para vender uma ideia, não para transformar vidas. Isso não é cinismo, isso é discernimento. A Bíblia em 1 João 4:1 nos exorta: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus. Provar significa examinar, questionar, discernir. E aquele que é verdadeiramente escolhido tem essa capacidade aguçada. Ele não consegue ficar passivo diante daquilo que sente ser falso. O segundo sinal é que você se questiona constantemente sobre a profundidade da sua fé pessoal.
Enquanto outros parecem satisfeitos com respostas rápidas, você continua cavando mais fundo. Enquanto outros acreditam no que ouvem uma vez no púlpito, você volta para casa e estuda a palavra por horas. Você não consegue ficar satisfeito com uma fé de superfície. Há uma fome dentro de você que não pode ser saciada com clichês religiosos ou versículos colocados em quadros bonitos nas redes sociais. Essa fome é um sinal de eleição divina. Deuteronômio 4:29 promete: "Mas se procurares o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, tu o acharás." Não é a promessa de que será fácil, é a promessa de que aquele que realmente busca vai encontrar. E essa busca que você não consegue parar de fazer, isso é a marca daquele que foi escolhido antes da fundação do mundo. O terceiro sinal é a sua crescente incapacidade de tolerar superficialismo nas relações. Você sente que nas reuniões depois dos cultos, as conversas são vazias, que ninguém realmente fala sobre suas lutas reais, seus questionamentos reais, suas dúvidas reais. Todos fingem que está tudo bem. Todos performam fé. E você não consegue mais fazer isso. Você quer pessoas que sejam honestas sobre o seu processo de fé, que admitam que às vezes duvidam, que digam quando estão desesperados, que falem sobre o quanto é difícil viver o que a Bíblia pede. Essa não é uma fraqueza em você. Essa é uma força, porque você está clamando por autenticidade em um mundo de máscaras. Jesus, em Mateus 23, inteira passa exatamente por cima dos fariseus e saduceus, os religiosos que tinham tudo aparentemente certo, mas por dentro estavam podres. Ele desprezava a performance religiosa. E quando você também começa a desprezá-la, você está se alinhando com o caráter do próprio Cristo. O quarto sinal é que você começa a ver estruturas de poder e hierarquia onde deveria haver comunidade genuína. Você nota que existe uma elite espiritual na sua igreja, pessoas que têm mais acesso a Deus, aparentemente, porque ocupam determinadas posições. Ministros que falam como se fossem os únicos com acesso às verdades mais profundas. E você sabe, simplesmente sabe, que isso não é bíblico. 1 Pedro 2:9 é claro: "Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido." Não existe um sacerdócio melhor que o outro. Não existe uma elite espiritual. Todos temos acesso direto ao Pai. Todos podemos ouvir a voz de Deus. Todos somos chamados para a santidade no mesmo nível. Então, quando você enxerga estruturas que contradizem isso, você está vendo algo real, está desmascarando algo que está de fato errado. O quinto sinal, e talvez o mais doloroso, é que você começa a se sentir profundamente sozinho dentro de uma multidão de crentes. Você está cercado de pessoas que amam Jesus, pelo menos no que diz respeito à profissão de fé. Mas há um isolamento que você não consegue explicar bem. Como se você estivesse em um navio cheio de gente, mas todos estivessem falando uma língua que você não consegue mais falar com naturalidade. Como se tivesse passado por algo que os mudou, e agora há um abismo entre você e aqueles com quem você cresceu na fé. Isso é dolorido, muito dolorido, porque você não quer estar sozinho. Você ama essas pessoas, mas há uma realidade espiritual que você não pode ignorar. Há uma visão da verdade que você recebeu e não consegue fingir que não tem. Lucas 12:51-52 traz as palavras de Jesus sobre isso. "Pensais que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes divisão, porque de aqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Jesus alertava que o seguimento genuíno dele causaria divisão, até dentro das famílias. E se causa divisão familiar, com certeza causa alienação dentro de estruturas religiosas. Essa divisão que você sente não é fruto de sua rebeldia, é fruto de sua lealdade genuína ao reino, não apenas à religião. Mas aqui está a verdade que você precisa ouvir, e é essencial para continuar nessa jornada. Compreender esses sinais não significa que você deve sair da igreja dando um soco na mesa. Compreender esses sinais significa que você está vendo com clareza. E uma vez que você enxerga com clareza, você tem responsabilidades. Você tem um chamado ainda maior. Porque os escolhidos não são chamados para abandonar a igreja. Muito pelo contrário.
São chamados para redirecionar a igreja. Você será explorado depois de entender seu chamado. Você será testado. Você será questionado por aqueles que ainda estão dormindo. Mas isso faz parte do processo. E quanto mais você compreender esses sinais, quanto mais você aceitar essa condição de ser um eleito que não se encaixa, mais você estará pronto para descobrir qual é realmente a sua missão dentro dessa realidade. Agora que você compreende por que não se encaixa, é hora de entender algo ainda mais importante. Qual é realmente o seu propósito no meio dessa desconexão? Porque aquele que é escolhido, aquele que recebeu essa clareza espiritual que o coloca em desalinhamento com a igreja moderna, não foi separado apenas para sofrer. Ele foi separado para um trabalho específico. E esse trabalho, meu amigo, é mais crucial do que você imagina. Vamos começar estabelecendo algo muito importante. Ser um escolhido que não se encaixa não significa estar certo sobre tudo e estar errado sobre tudo ao mesmo tempo. Significa que você enxerga realidades que precisam ser transformadas e você está sendo preparado para ser parte dessa transformação. A questão é, como você vai canalizar esse discernimento? Para destruir ou para construir? Para apontar erros ou para oferecer um caminho melhor? Efésios 4, 11 e 13 nos diz: E ele próprio concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, à maturidade, à medida da plenitude de Cristo. Observe bem, cada um recebeu dons para a edificação, não para a destruição, não para a separação, para a edificação. Se você é um profeta, alguém que enxerga claramente o que está errado na igreja moderna, seu chamado é profético. E um profeta nunca foi chamado apenas para apontar o que está errado. Um profeta é chamado a proclamar o que está certo, a oferecer um caminho, a restaurar. Os verdadeiros profetas bíblicos, aqueles que a gente mais admira, eram profetas de restauração. Jeremias chorava pelas injustiças que via, mas sua mensagem era sempre um chamado ao retorno. Ezequiel via abominações, mas seu papel era preparar o caminho para a restauração do povo. Eles não apenas diagnosticavam o problema, eles apontavam para a solução. Você está começando a enxergar que a igreja moderna está construída sobre fundações fracas? Excelente. Mas qual é a sua resposta? Vai apenas criticar de longe? Vai se tornar aquele que aponta os erros dos outros com um senso de superioridade espiritual? Porque isso não é profetismo, isso é amargura disfarçada de discernimento. O verdadeiro chamado do eleito que está fora de lugar é mais desafiador. Você foi posicionado estrategicamente para ver o que está errado, para que você possa oferecer uma alternativa melhor, para que você seja uma ponte entre o que a igreja é e o que ela deveria ser, para que você seja sal e luz em um ambiente que perdeu ambos. Mateus 5, 13 e 16 traz uma verdade que direto ao coração. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde a sua força, com que se há de restaurar-lhe a salinidade? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e assim brilha para todos os que estão na casa. Aquele que não se encaixa, aquele que vê a falsidade, precisa tornar-se sal, sal que tempera, que preserva, que traz sabor, mas um sal que permanece em comunidade, que não abandona a mesa por estar desconfortável com a comida servida. Você permanece, mas você transforma através da sua presença, da sua integridade, da sua verdade. Isso significa algo prático. Você não pode simplesmente abandonar a igreja porque ela está errada. Você foi chamado para estar dentro dela, como fermento. Mateus 13:33 diz que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher misturou em 3 medidas de farinha, até que tudo ficou fermentado. O fermento não abandona a massa quando descobre que a massa não está boa. O fermento permanece e transforma de dentro para fora. Sim, isso é difícil,
Sim, você se sentirá sozinho muitas vezes. Sim, haverá momentos em que você questionará se aquele desconforto que sente é realmente um chamado divino ou apenas sua rejeição pessoal. Mas essa luta interna, esse conflito entre permanecer e questionar, entre amar a igreja e estar desconfortável com ela, é exatamente onde Deus quer você. Porque se tudo fosse fácil, se você se encaixasse perfeitamente, você não teria nada a oferecer além do que já está sendo oferecido. Seu desconforto é seu dom. Sua alienação é sua credencial. Sua incapacidade de ficar satisfeito com superficialismo é exatamente o que a igreja moderna mais precisa. Colossenses 3,16 nos encoraja que a palavra de Cristo reside em você abundantemente, ensinando e admoestando uns aos outros com toda a sabedoria. Observe, ensinando e admoestando, corrigindo e ensinando, apontando o que está errado e mostrando o que está certo. Então aqui está o chamado real para você. Você não foi escolhido para ser um crítico. Você foi escolhido para ser um reformador, um restaurador, alguém que permanece quando é mais fácil sair, que ama quando é mais fácil odiar, que oferece esperança quando seria mais simples render-montar-se à desesperança. Sua missão é dupla. Primeiro, você precisa trabalhar sua própria alma. Precisa garantir que o discernimento que você tem é genuíno e não apenas uma máscara para rejeição pessoal. Precisa cultivar humildade, porque qualquer escolhido que perde a humildade se torna um fariseu das avessas. Precisa lembrar constantemente que você não é melhor, apenas está sendo usado de forma diferente. Segundo, você precisa oferecer uma alternativa real. Comece pequeno. Cultive comunidades genuínas, mesmo que pequenas. Estude a palavra com profundidade e compartilhe essa profundidade com quem quer ouvir. Viva com integridade tão radical que outras pessoas não conseguem deixar de notar. Seja aquele que fala a verdade com amor, que corrija sem derramar ácido, que questione sem destruir. Os escolhidos não foram chamados para acomodação, mas também não foram chamados para rebelião vazia. Foram chamados para transformação, para restauração, para ser a ponte entre o mundo tal como é e o mundo tal como deveria ser. E esse chamado, meu amigo, é tão grande quanto qualquer chamado que Deus já deu a um mortal. Mas vou ser honesto com você agora, porque até aqui tudo soa inspirador, elevado, repleto de propósito. E é verdade. Mas não é só verdade, é também desafiador, é também duro. E você precisa saber disso antes de realmente abraçar esse chamado. Ser um escolhido que não se encaixa na igreja moderna não é uma posição de privilégio. É uma posição de peso, porque você carregará incompreensão, você carregará resistência, você carregará o isolamento que falei antes, e agora você sabe que não é para fugir dele, mas para transformá-lo em instrumento de mudança. Vamos falar sobre o que você vai enfrentar, e vamos falar com realismo, não com ilusões. Primeiro, você enfrentará a incompreensão de quem ama. Seus pastores podem interpretar seu questionamento como rebeldia. Seus amigos da igreja podem pensar que você está sendo arrogante ao questionar as estruturas que eles acreditam. Sua família pode se preocupar que você está perdendo a fé quando, na verdade, você está ganhando em profundidade. Isso dói. Dói porque você não é um rebelde por natureza. Você ama essas pessoas, você quer que elas entendam, mas frequentemente elas não conseguem. João 1:10-11 descreve exatamente isso. Estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Se nem o próprio Cristo foi recebido pelos seus, você não deve esperar ser recebido sempre. Isso não torna a rejeição menos dolorosa, mas torna a rejeição esperada. Torna-a um sinal de que você está no caminho certo, não errado. Segundo, você enfrentará tentação. A tentação de se tornar amargado, de transformar seu discernimento em julgamento, de começar a olhar para os irmãos com desprezo, ao invés de com compaixão. Essa tentação será forte, porque quando você enxerga claramente a ilusão que outros vivem, é tão fácil começar a desprezá-los por ainda estarem presos nela. Mas aqui está a verdade que vai salvar sua alma.
O fato de você enxergar melhor não significa que você é melhor. Significa apenas que você está sendo usado de forma diferente. O fato de você estar acordado enquanto outros dormem não justifica um senso de superioridade. Justifica compaixão. Justifica paciência. Justifica o desejo de despertar gentilmente, não de agredir com a verdade. 1 Coríntios 8, 1-2 traz uma verdade humilhante. Quanto ao alimento oferecido aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento inflama, mas o amor edifica. Se alguém pensa que conhece alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Você pode saber muito sobre a falsidade da igreja moderna. Pode compreender as estruturas erradas profundamente. Pode ver com clareza as ilusões. Mas se esse conhecimento não for temperado com amor, ele se torna apenas mais uma arma de divisão. E você se torna aquilo que questiona. Alguém que usa a verdade como instrumento de poder, não como instrumento de cura. Terceiro, você enfrentará a tentação de isolamento espiritual. Pode parecer mais fácil abandonar tudo, procurar por um grupo perfeito que compartilhe exatamente sua visão, ou até mesmo construir sua própria comunidade baseada em sua compreensão. Mas aqui está o perigo. Não existe comunidade perfeita, porque comunidade é feita de pessoas imperfeitas. Hebreus 10, 24-25 nos chama: e consideremos uns aos outros para nos incitarmos ao amor e a boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Note que diz: admoestemo-nos uns aos outros. Correção mútua, confrontação amorosa. Isso só acontece quando você permanece em comunidade. Quando você não foge para um bunker espiritual onde todos pensam como você. A Igreja Messi, confusa, imperfeita, é exatamente o lugar onde Deus quer que você esteja, porque é ali que a transformação acontece, não em ambientes perfeitos, em ambientes reais. Quarto, você enfrentará a fadiga, o cansaço de estar constantemente alertado, de sempre questionar, de nunca poder apenas relaxar e aceitar as coisas como são, porque uma vez que você enxerga, você não consegue mais fingir que não vê. E essa vigilância espiritual contínua é exaustiva. Por isso Jesus em Mateus 11, 28 diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vós que carregais fardos, vós que estáis lutando contra a corrente, vós que veem o que outros não veem e carregam o peso dessa visão. Ele promete alívio, não significa desistência. Significa que você pode levar seu cansaço a Ele e encontrar descanso não através do abandono do chamado, mas através da renovação contínua em sua presença. Mas aqui está o que você precisa entender, e é essencial. Apesar de todos esses desafios, apesar da incompreensão, da tentação, do isolamento potencial, da fadiga, existe algo que mantém o eleito de pé. Existe algo que o sustenta quando tudo parece estar contra ele. Esse algo é a consciência tranquila de que você está obedecendo a um chamado maior, de que sua vida tem significado que vai além de se encaixar confortavelmente, de que quando você deitar sua cabeça no travesseiro à noite, pode saber que viveu com integridade, que falou verdade, que amou genuinamente, que buscou transformação ao invés de conforto. Romanos 12, 12 encoraja: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Essas três coisas vão sustentar você. Alegria na esperança, porque você sabe que Deus está trabalhando através de você. Paciência na tribulação, porque você entende que essa é a condição do eleito. E perseverança na oração, porque é ali, em silêncio diante de Deus, que você encontra a força para continuar. Os escolhidos não foram prometidos facilidade. Foram prometidos presença, foram prometidos propósito, foram prometidos que suas vidas importam eternamente. E isso, meu amigo, é suficiente. Você chegou até aqui e quero agradecer por ter aberto o coração para essas verdades. Se você é um escolhido que não se encaixa, saiba que não está sozinho. Sua vida importa eternamente. Se essa pregação tocou você, inscreva-se no canal agora. Toda semana temos mensagens que vão às raízes da fé genuína.
Compartilhe este vídeo com alguém que se sente deslocado. Deixe um comentário contando sua história. Acompanhe os próximos vídeos que aparecerão na tela. No primeiro comentário fixado abaixo, encontre nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. 21 dias de encontro autêntico com o Pai. Essa jornada começa quando você decide viver de verdade. Que Deus guarde seu caminho. Nunca se acomode com menos da plenitude de Cristo. Obrigado por estar aqui.